Olha, Jones, porque isso é uma tática de impedir o debate com base em argumentos. Então eles precisam rotular os adversários, xingar, né? Antes de começar a minha explicação, eu queria dizer aqui que é um prazer muito grande ter a Ana participando do programa com a gente. Eu fui um dos tantos que realmente foi impressionante a quantidade que prestaram solidariedade a ela, né? E isso mostra que há aí um movimento muito forte da maioria silenciosa, né? Que talvez a gente possa chamar de movimento sem selo. Aqueles que não fazem muita questão de ter o selinho da patota no Twitter, mesmo com mais de 400 mil seguidores, enquanto tantos outros aí se derretem todos de sei lá o que, vaidade, só porque conseguiram um selinho que não diz nada, né? Mas eu divido isso em duas coisas, né? Porque falamos muito aqui de rede social, que tem um lado muito bom e um lado muito ruim, e também falamos aí dessa estratégia que é uma estratégia deliberada de impedir o debate. Então eu começo falando da questão das redes sociais. É inegável que existe ali um fator meio aquilo que o Ben Shapiro aqui chama de Boo Box, para aquela caixa lá do filme do Capitão Gancho, onde você lança alguém e joga os escorpiões e cobras e fica todo mundo em volta gritando, né? De euforia. Então, não tem a menor dúvida que precisa de uma cota diária de carne a ser devorada pelos chacais e hienas, né? Eu digo isso porque a Ana Paula tem, obviamente, uma exposição, é um nome já muito respeitado à direita e tudo, então, sem dúvida, a tentativa de assassinato de reputação dela com base nessa história esdrúxula do racismo foi pensada, né? Foi pensada para tentar eliminar quase do jogo uma oponente, uma adversária que incomoda muito. Mas não é preciso sequer isso. É só isso que eu queria chamar a atenção do primeiro aspecto. Eu tenho uma amiga minha vizinha, que não é famosa, que não fala de política, ela tem lá alguns milhares de seguidores no Instagram dela falando sobre coisas do dia a dia, posta inclusive o filho, coisas espontâneas, moda, e pegaram fora do contexto uma fala dela. Ela é uma loura, bonita, mora em Miami, né? E pegaram 30 segundos de fala dela como se ela estivesse justificando ali que a maioria tem o direito também de se incomodar com certas coisas e, não, afinal de contas, quem sofre não é só minoria, né? E aí pronto, era uma lourinha bonita de Miami falando que, gente, também calma, nem tudo é minoria. E o negócio viralizou, teve mais de 1 milhão de visualizações, atacando ela, todo mundo xingando ela sem conhecê-la, e eu até escrevi para a Gazeta sobre esse assunto porque ela é minha amiga e porque é um senso de justiça, né? Então existe esse fenômeno dos chacais, esse é o primeiro aspecto. Mas não é isso que aconteceu com a Ana, e não é isso que acontece com tanta gente de direita, né, que defenda o liberalismo clássico, o conservadorismo, e você já tinha mencionado aí o próprio Nelson Rodrigues, e ele falava muito disso. Então tem essa história de uma estratégia realmente de você cancelar, de você eliminar os adversários para não precisar rebater os seus argumentos, ou os dados, no caso. No caso da Ana é pior, porque ela estava trazendo dados, né? Então tem a história do lugar de fala, e ele é sempre seletivo, né? Então, quando a gente fala do Thomas Sowell, do Walter Williams ou da Candace Owens, que são 3 negros americanos vivos, né? Eles são totalmente ignorados, ou então vem com essa história de Uncle Tom, de Capitão do Mato e tudo mais, para não ter que ouvir o que eles estão falando. Junto com isso tem a história do monopólio das virtudes, né? Então tem aí uma certa feel-good sensation, né? Eu me preocupo com as minorias, você se discorda das minhas bandeiras e principalmente dos meios que eu defendo para combater o problema, você só pode discordar dos meus fins, então você é uma pessoa ruim. Isso é a tática mais batida, pérfida e banal para você não ter que debater, né? E no fundo, Jones, para responder a sua questão, eu acho que isso denota fragilidade da posição deles, a fragilidade do argumento, né? O grau de intensificação do xingamento e da espuma de ódio que escorre pela boca é uma confissão de impotência intelectual. É um sinônimo claro de que a pessoa não consegue rebater aqueles argumentos e aqueles dados, né? E como é uma tática que encontrou ao longo do tempo muita gente disposta a ceder,
porque é uma tática eficaz, e aqui por dois motivos, basicamente. Primeiro, porque quando vem uma minoria, uma patota, uma horda, fazer essa patrulha com tanta gritaria, pessoas que não vivem disso, que não têm esse senso de justiça, ou que não estão na causa em si, né? São pessoas que estão consumindo de forma muito mais esporádica e de longe o assunto, política e tudo, elas vão se intimidar sim, e vão recolher o time de campo, porque ninguém aguenta esse tipo de pressão. Você tem parentes, você tem familiares, amigos e tudo, e isso pega mal, né? Tá uma horda vindo te detonar e te acusar e tudo. Então você cede. E o segundo aspecto, que aí eu faço o meu meia-culpa e tiro o meu chapéu para dar os parabéns para a Ana, é que muitos de nós, por um espírito muitas vezes liberal e tolerante, ao contrário deles, que são os mais intolerantes e falam em nome da tolerância, nós não fazemos nada a respeito. Eu sei porque eu mesmo sou um desses. Eu já cansei de ser rotulado de vendido, de gado, de fascista e um monte de coisa a mais, e eu nunca tomei nenhuma atitude legal. Nunca. Isso está na hora de mudar. Isso, a gente tem que começar a mostrar para eles que tem um limite da lei, que a difamação, a calúnia e tudo isso tem que ser pago. Tem que ser pago na justiça. Porque é a única forma de nivelar o jogo. É a única forma de mostrar que eles não podem usar mais de forma tão leniente, flexível e absurda, né, esses rótulos que muitas vezes eles disparam na frente de um espelho, porque eles são aqueles que adotam esses métodos fascistoides. Eles não podem mais fazer isso impunemente. Então eu acho que a Ana está certíssima, e é muito bonito, inclusive, o que ela faz, porque uma das fundações, por exemplo, que ela doa, eu conheci os responsáveis, é um trabalho de caridade muito, muito bonito, né, de quem adota crianças que foram fruto ali de aborto, inclusive, mal feito, né, e é uma coisa muito bonita. Então é transformar o ódio do bem em bem de fato. E isso é uma lição muito importante. Então é uma inspiração, a gente precisa começar a reagir dessa forma. Sobre a questão específica, né, que levou aí a esse caso da Ana, você já citou o artigo da própria Gazeta, eu também escrevi sobre esse assunto, e hoje mesmo, enquanto a gente grava aqui na quinta-feira, a Gazeta publicou um texto do Walter Williams, o verdadeiro drama dos negros norte-americanos. E ele vem mostrando exatamente isso. Olha, as principais cidades que vivem os problemas com pior nível de educação e violência, tudo são controladas. Você ia falar disso. São controladas por democratas. São controladas por democratas. Então, veja, nós temos que lidar com alguns dados da realidade. A realidade é incômoda muitas vezes. A Ana já citou, 13% da população americana é negra. 50% ou mais dos crimes violentos são cometidos por negros. Mais de 90%. Então, mais de 90% são administradas por democratas, têm impostos altos, não tem charter school ou voucher, que são bandeiras que eles defendem. Então as escolas são antros dominados pelos sindicatos de professores, que normalmente são de ultra-esquerda. Mais de 90% dos negros são mortos por outros negros, e esses não importam. Esse vídeo que a Ana tinha divulgado antes do comentário dela é de uma negra porreta, uma mulher desconhecida que está peitando, sabe o quê? Uma branca que fala em nome do Black Lives Matter, da elite, claramente da elite. Então veja que coisa curiosa, né? E aí, o problema é o quê? Para o conservador, ele entende, é um problema cultural. Essas administrações terríveis de democratas, ou então mais de 70% dos negros que nascem fora de casamento, né, sem papai e mamãe em casa. Essa história de cultura do gueto, onde você começa a querer estudar, falar certo, ou ler Shakespeare e ouvir música clássica, você está acting white. Então você tem que se comportar de acordo com um certo perfil estereotipado de rapper para poder ser aceito pelos peer groups. Então, nós temos um problema muito grande aqui, que em essência é aquilo que a Candace Owens está denunciando esses dias, e já teve mais de 1 milhão de visualizações em um vídeo que ela divulgou, que mostra como o site do Black Lives Matter, que eu também conclamo todos a visitarem, como a Ana disse, porque vocês vão ver ali um troço marxista revolucionário, né? Os sites do Black Lives Matter, que são uma corporation, sem sede definida, e ninguém sabe quem está por trás direito. Só que recebe como doação centenas de milhões de dólares, e para onde vai esse dinheiro? A Candace Owens está mostrando, e eu também publiquei sobre isso na Gazeta hoje, que vai para um negócio chamado Act Blue, que está por trás do Partido Democrata. Então veja,
Olha o que nós estamos lidando aqui hoje, Thomas, para fechar. Ô Jones, nós estamos lidando aqui com a nova forma do plantation, que, aliás, foram os republicanos que enfrentaram os democratas que tinham, né? As pessoas não sabem disso. A KKK, a Ku Klux Klan, era de democratas. Hoje, os democratas brancos e milionários que dominam o mainstream do partido, basta ver que os dois que disputaram na corrida, nas primárias no final, eram o Bernie Sanders e o Joe Biden, dois ricaços brancos, né? Eles estão fazendo o quê? Querendo resgatar a ideia da plantation, onde os negros são os seus mascotes, são explorados por eles, que não querem que eles saiam dessa situação de dependência e de coitadismo, de vitimização. É por isso que no Brasil um secretário como o Sérgio Camargo da Palmares, da Fundação Palmares, incomoda tanto, porque ele está tocando nessa ferida. Ele fala, eu não sou afro-brasileiro, eu sou brasileiro. Eu não quero vitimismo, eu quero enaltecer indivíduos e méritos. Então ele vem bater, ele cita Thomas Sowell. Isso é o pecado dos pecados para a indústria que foi montada em torno dessa vitimização racial. Então, veja, a polícia americana pode ter casos isolados de racistas, mas a polícia americana, e nenhuma estatística corrobora essa falácia, não padece de racismo sistêmico. Isso é uma mentira. E sabe qual é o único dado estatístico que eles usam para ilustrar essa narrativa picareta? A de que tem mais presos negros. Só que ignoram que eles cometem mais crimes. Também tem 90% ou mais da população carcerária de homens. Isso não quer dizer que existe um preconceito ou um viés contra os homens. Quer dizer apenas que os homens cometem mais crimes, assim como tem muito mais jovens, pelo mesmo motivo. E por aí vai. Então não é um problema racial, é um problema cultural. E é isso que precisa ficar claro, e eu passo a bola para a Ana numa levantadinha de vôlei.